Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço. bomparatodos@tvt.org.br. Aqui no Bom para Todos vamos saber o que está sendo feito e como cada comunidade pode lutar pelo direito de ter uma moradia digna. Está aqui conosco Maria Aparecida Tijua. Muito obrigada pela sua presença, viu, Cida? Eu que agradeço. O número de brasileiros sem moradia digna ainda é muito grande. O que os movimentos populares, Cida, têm feito para mudar essa realidade? Primeiro, organizando a população, né, através de cadastro, inscrições por região. Então, a população se organiza em associações de moradia, com estatuto, e, através dessa coordenação da União dos Movimentos de Moradia, nós vamos em busca de projetos habitacionais, tanto a nível municipal, cidade de São Paulo e outros municípios, estadual e federal. E a União ajuda a formar essas agremiações? Sim, através de seminários, cursos, informação e através de apoio jurídico. Nós temos advogados na União e alguns trabalhos voluntários, né, que ajudam. E temos parceria também com a Defensoria Pública, que nos casos de despejos ou outras lutas, nós temos também um grande apoio e parceria com eles. Se das comunidades mais carentes, cada vez mais elas estão sendo afastadas dos centros das cidades. Isso a gente sabe que gera muito problema. Como integrá-las novamente à sociedade, à cidade? Esse problema é um problema bastante complexo, né? Porque ela faz parte da exclusão dos trabalhadores de baixa renda. Então, a briga nossa, primeiro, é com relação à mudança das leis, que nós temos propostas de mudança, por exemplo, no centro. Todo dia nós vemos em São Paulo um despejo, as pessoas jogadas na rua, crianças, idosos, sem uma política. Agora, com os mega eventos, né, a situação se agravou. Então, qual é a nossa resposta? É a organização, né, através aí da defesa das pessoas que ocupam os prédios abandonados e a cobrança dos prefeitos, do governador, de uma política de uma política habitacional que atenda a essas famílias para evitar que elas cada vez vão para mais longe, sem estrutura, sem transporte, né? Toda semana uma equipe da TVT vai ouvir o que as pessoas querem perguntar sobre o assunto do programa. Vamos ouvir agora a primeira pergunta para a Cida. O que é moradia digna? Moradia digna é aquilo que todo ser humano tem direito pela Constituição Federal, né, pelos direitos humanos. É ter um local onde você possa abrigar a sua família, em que você tenha uma moradia que caiba a sua família, que você tenha qualidade de vida e uma infraestrutura razoável. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. As cidades vão crescendo e sempre vão empurrando a população mais carente para cada vez mais longe. Qual a solução para isso? A solução para isso é ocupar o centro. Existem propostas da sociedade civil nesse sentido, né? Porque o centro, a maioria dos prédios estão abandonados e vazios. E quando alguém ocupa, eles logo tiram e os prédios continuam abandonados. Isso baratearia a questão do transporte, né? Escolas do centro que também não tem tanta demanda. Isso eu acho que melhoraria tanto do ponto de vista habitacional como do ponto de vista social. A próxima pergunta é do Renato, vamos ouvir. Por que aumenta cada dia mais os moradores de ruas, loteamentos clandestinos? A questão dos moradores de rua tem a ver com moradia em parte. Porque são pessoas que, por não poderem pagar aluguel ou não poder viver onde gostariam, estão nas ruas com as famílias. E outro problema é a questão da dependência química, tanto os alcoólatras como os drogados, né? Então, ambos problemas sociais que o poder público tem que ajudar a enfrentar e a sociedade se organizar para combater. Nos loteamentos clandestinos que já existem, o problema está na regularização e na vontade política de realmente regularizar e as famílias poderem adquirir e regularizar as suas moradias. O Renato tem mais uma pergunta, vamos ouvir. Vários governos criam conjuntos habitacionais. Eles resolvem o problema? Em parte.
O governo do estado, uma época, abriu bastante espaço para os mutirões por autogestão. Infelizmente, nos últimos anos foi fechado. E agora parece, depois de muita pressão da União dos Movimentos de Moradia, dos movimentos organizados, isso está reabrindo. Nós estamos também pressionando o governo federal nesse sentido, em que a autogestão e as associações possam autogerir os projetos, né? Então, nesse sentido, o governo faz quando a gente pressiona, mas tem avançado sim. Vamos ouvir a próxima pergunta. O programa Minha Casa Minha Vida vai resolver a situação da moradia no país? Você não vai resolver no todo, mas a médio e longo prazo vai atenuar bastante. Por quê? Até 2014, até o final do governo Dilma, a previsão é de atender 2 milhões de moradias no Brasil. Para ter uma ideia, a renda, 10% da renda vai ser comprometida. Né? As mulheres, agora com a reformulação do Minha Casa Minha Vida, aqui na segunda etapa, por exemplo, uma mulher, ela já pode, sem a outorga do marido, poder ter direito à moradia. Então, uma série de benefícios, né? Então, o mínimo de pagamento do Minha Casa Minha Vida é R$50. Né, e vai do 0 a 3 no programa FAR, que é através das prefeituras, é de 50 a R$160, quer dizer, é bem barato, porque a renda é de 0 a 3 salários mínimos, que hoje é R$1.600. Então é bem acessível. A próxima pergunta é do Ramon. Os movimentos populares ajudam a resolver a situação? E como? É através dos movimentos populares, né, das associações, que o povo se organiza e vai cobrar das autoridades, do poder público, aquilo que ele quer. Além disso, uma das mais importantes bandeiras de luta do movimento é a autogestão. Os mutirões, através dos mutirões, experiências muito bem sucedidas, nós temos várias aqui no ABC, né, e em São Paulo também, e que deram certo. Agora, a quem não convém? Não convém aos grandes proprietários de terra que querem simplesmente capitalizar, né, as propriedades. Mas é através dos movimentos populares que nós conseguimos organizar e avançar a luta cada vez mais. Cida, eu gostaria que você me desse alguns exemplos que foram vitoriosos. No ABC, nós temos experiências assim. O primeiro mutirão em prédio do Brasil foi em Diadema, da Associação de Construção Comunitária. Foram feitos 100 apartamentos em mutirão e casas sobrepostas. Também na área da Sanco foram 500 em autogestão e mutirão, através de autogestão, uma área, parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e 5 associações organizadas de Diadema, que é uma das cidades mais bem organizadas em termos de moradia. Se o mutirão dá tão certo, por que então não desenvolvê-lo mais? O que nós fazemos são os mutirões mistos, né? Então é contratada uma parte de mão de obra especializada e uma parte nos domingos, por exemplo, são feitos pelos moradores. Agora, o que é importante é a autogestão, em que as próprias associações de moradia, elas compram o material, elas fiscalizam, inclusive a qualidade da obra, e organizam a população, né, os moradores interessados, a demanda. Então, isso já cria vínculos que depois, no pós-ocupação, facilita muito na organização do condomínio e, assim, do convívio, né, entre as pessoas e da qualidade de vida. Vamos ouvir mais uma pergunta. A política habitacional brasileira é boa? A maioria ainda está à margem do seu direito à moradia digna. Mas ela está caminhando para ficar boa e nós vamos continuar lutando muito para que ela continue cada vez melhor. Próxima pergunta é da Tereza. Existe lei para acabar com o problema de moradia? Existe o Estatuto da Cidade, que foi assim revolucionário. Por quê? Existem instrumentos no Estatuto da Cidade que obrigam os grandes proprietários a, se a terra ficar ociosa, a prefeitura poder subir os impostos. Então, esse é um instrumento muito importante, né? E existe a Constituição Federal, que garante o direito fundamental à moradia, e também agora, né, o Minha Casa Minha Vida, que foi, assim, através de medida provisória aprovada pelo Senado, revolucionou a questão da moradia, dando acesso a grande parte da população que não tinha esse direito. Vamos para mais uma pergunta. Por que é difícil com os programas habitacionais que o governo tem? É difícil arrumar uma casa boa e própria?
procura uma associação para você se organizar, que é só por aí que você vai, com mais facilidade, embora essa facilidade não seja tão fácil, mas você vai ter acesso a uma moradia boa, que você vai ter o controle da construção, né? E você vai poder morar bem com a sua família. Mas você tem que se organizar, senão fica mais difícil ainda. Cida, eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas interessadas no assunto. Procurando uma associação de moradia, procurando conviver na sua comunidade, você vai encontrar sempre o canal aberto. E nós temos a União dos Movimentos de Moradia em todas as regiões de São Paulo e na Grande São Paulo, e que podem nos procurar para se organizar. Existe um site, Cida? É união.moradia.sp.gov.br. Cida, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom para Todos. Tá, muito obrigada, eu que agradeço. No próximo bloco, Ronaldo Lacerda. Ele é líder do movimento de moradia de Diadema. Já voltamos.